Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz, do PE Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a gente está aqui de novo para falar sobre corrida de rua. Afinal, este é um podcast sobre corrida, mas para falar sobre as corridas de rua novamente do fim de semana, e isso mesmo, corridas de rua no plural, e as duas na região metropolitana do Recife, e pasmem, provas oficiais. Talvez se a gente não tivesse em pandemia, acho que ninguém acreditaria que a gente está num período quase sem corrida, né? Porque foi praticamente normal. Pela primeira vez em mais de 8 meses, a gente teve um fim de semana praticamente normal de corridas. Normal, entre aspas, né? Porque as corridas de ruas que estão acontecendo, e trilhas também, afinal, ultimamente está tendo mais corrida no meio do mato do que no asfalto, como foi o caso esse final de semana aconteceu o desafio Milhas, Trilhos e Trilhas, chegou a 5ª edição, eu não estava lá, pela segunda vez, na verdade, eu não estive no Trilhos e Trilhas. Eu não participei da última edição, que foi nesse domingo, e da primeira edição. Mas na segunda, na terceira e na quarta eu estive lá e, claro, se eu estive lá, tem vídeo lá no canal youtube.com/PERunning. E aconteceu também a etapa outono do Circuito das Estações. O ano está muito louco. A gente cumpriu a etapa outono num período de primavera, oficialmente, nas 4 estações do ano, mas estava com cara de inverno, porque choveu. Aquele inverno recifense, que a gente conhece que chove e fica aquele mormaço e tal. E a gente está na portinha do verão, né? Então esse outono aí está meio estranho, assim como todo ano de 2020. Foram 2 provas, com suas particularidades, uma na trilha, com 21 quilômetros, o desafio Milhas, Trilhos e Trilhas. O Circuito das Estações, que se você quisesse caminhar, você caminhava. Se você quisesse correr 5 quilômetros, você corria. Se quisesse correr 1 quilômetro, corria. Se você quisesse correr em casa, você corria. A prova quase que virtual, a verdade é essa. Então, assim, a pandemia enlouqueceu o nosso calendário e a gente já sabe disso, né? Não é de agora. É verdade. A gente teve, mas foi quase normal. A gente teve o Circuito das Estações, que tinha muita gente esperando e estava ansiosa para acontecer. Começou em Recife, para quem achava que ia começar por São Paulo, fomos pioneiros ainda em relação a outras cidades. Então, eu acho que estamos quase normais. Dá até para sonhar em ter uma mandalinha em 2021 agora. Falar em mandala, eu completei a minha, né? A minha da Cicorre esse final de semana. A gente poderia cumprir até o dia 13 de dezembro a mandala do Corre. Eu completei no dia 12. Não como eu esperava, até comentei isso lá no Instagram. Completei uma mandala do Cicorre, o maior circuito de corridas, maior não, mais antigo circuito de corridas do Nordeste e que está do Brasil. Uma etapa que era para ser 12, virou 6. Tivemos 2 provas presenciais em Boa Viagem, no Recife Antigo, e mais 4 virtuais. Completei a mandala, não importa se foi virtual ou não, está lá completada. O importante é ter feito, né? Exatamente. E você vai pegar minhas medalhas. Fique ciente disso, que tem 2 medalhinhas para você pegar lá com o professor Roosevelt. E a de Carlos Beltrão também. Óbvio. Mas isso foi na véspera do Circuito das Estações. Eu corri o Circuito das Estações, fui buscar o kit. A entrega dos kits iniciou na sexta-feira, e das 10 às 20 horas, e prosseguiu das 10 às 18 no sábado. Eu busquei já no finalzinho, já existia uma certa estrutura de prova montada na Faculdade Farfiri. Pasmem, gente, pasmem. Prova, corrida de rua, na Conde da Boa Vista. Na verdade, não era chegada, nem a largada, era Arena Pit Stop. Para muitos ali era chegada. A verdade é essa. Todos que eu perguntei quando eu cheguei na Arena Pit Stop, não, terminei aqui, eu vou só pegar uma aguinha aqui e vou para casa. Para mim, mas já terminei. E realmente foi isso. O bacana é que dessa corrida das estações tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é que a prova aconteceu
Quem fez a inscrição no início do ano e ficou lá esperando, vai ter. Eu fui lá no site agora e verifiquei que a gente era para ter cumprido no dia 6, no último dia 6, a etapa verão do circuito das estações. Eu vejo quanto a gente está atrasado por conta dessa pandemia. A gente chegou no dia 6 de dezembro e deveria ter cumprido a etapa verão. E olha que essa etapa teve a data modificada, viu? Estou com preguiça aqui de olhar qual era a data original. Mas a partir do momento que teve a readequação do circuito das estações da etapa outono de abril para julho, as outras datas foram realocadas. Inverno, primavera e verão. Então, deveria ter acontecido no dia 6 de dezembro, final do circuito das estações 2020, que acabou virando Circuito das Estações 2020/2021. Criaram uma quinta etapa para ser cumprida no ano que vem. Sabe-se lá como vai ser. A verdade é essa, porque a primeira etapa, a outono, virou Outono Reverse. VR. Isso mesmo. Eu confundo. É VR, não é RV. É Reverse. Ou seja, a prova foi totalmente ao contrário do que a gente conhece. O vídeo mesmo, quem acessou já o youtube.com/running, o vídeo já está disponível desde a terça-feira, ao meio-dia. Então, você vai conferir lá como ouvir o vídeo, foi bem diferente. Afinal, você lembra do circuito da estação, você lembra de uma prova para 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. E de repente eu corri sozinho a prova. Praticamente sozinho. Eu corri, larguei na frente do Forte do Brum. Fazia quase 9 meses que eu não corria pelo Recife. Corri prova pra caramba depois da pandemia, mas nenhuma em Recife. Foi incrível isso. Que tal fazer o percurso do circuito das estações quando não era no Rio Mar? Eu fui fazer. Cara, é muito estranho, velho. Você correr o circuito das estações sem gente. A sensação é complexa, né? Você não sabe se gosta, se odeia, né? Se vocês observarem lá as fotos os frames do vídeo, né? Eles não são fotos, são frames do vídeo. Atrás de mim eu tinha o Caio José Estelita, que aquilo ali é uma multidão de gente com camisa cinza, se for o circuito das estações, outono, como é a etapa que a gente brincou esse final de semana. Tinha ninguém atrás de mim. Eu encontrei no meio do percurso umas 12 pessoas que estavam correndo pelo Recife, no horário que eu corri. Fique bem claro, porque a Arena Pit Stop estava disponível das 6 da manhã às 12 na Fafiri. Eu comecei a correr por volta das 6h30, porque eu estava esperando a chuva passar. Estava chovendo na hora e disse, não vou correr na chuva, um negócio que não tem ninguém. É só eu, para cumprir o tempo. Então, esperei a chuva passar, mas era desnecessário. A minha largada era fictícia, não tinha um pórtico de largada, não tinha um showman lá gritando 10% do percurso liberado, 20%. Não tinha ninguém, era só eu lá sozinho. Então, foi bacana, foi estranho, foi diferente, mas eu acho que funcionou. Se a gente for observar da forma criativa como encontraram para fazer um circuito que arrasta milhares de pessoas, conseguiram fazer algo. Não é algo que a gente queria, a bem verdade. Mas saiu. Sim, né? A gente tinha um kit pendente. Eu sou uma das pessoas que estava inscrita desde o começo. A pandemia veio faltando um mês para o circuito das estações acontecer, a primeira etapa em Recife. Então, os kits já estavam prontos, as medalhas já estavam prontas, todo mundo que queria, que tinha algum interesse em começar o circuito já tinha comprado. Então, tinha que acontecer. Em algum momento, ela tinha que acontecer nesse ou em outro formato. O que eu achei muito interessante é que meu sonho de consumo, por ser de Olinda, era que a prova fosse na Boa Vista. Porque é um sonho de consumo para quem vem de Boa Viagem, o Rio Mar é mais interessante. Foi uma mudança maravilhosa. O que eu super apoio, porque tem um estacionamento privado, o ônibus das integrações ele deixa na porta do Rio Mar, isso facilita muito a locomoção. Mas o centro do Recife, para quem mora em Garaçu, em Paulista, Abreu e Lima, e quer correr as estações, é super mais em conta para Uber, para táxi, para pegar carona, é mais fácil. Era um sonho de consumo, mas infelizmente ele só veio acontecer na pandemia. O endereço eu acredito que não vai ficar, porque para 5.000 pessoas na corrida, a Conta da Boa Vista é inviável.
Nem o carnaval fecha a Conde da Boa Vista, na verdade. Né? Nem o Galo da Madrugada consegue fechar. Ela fecha na porta da ponte Eduardo Coelho. É o máximo que se consegue fechar do centro do Recife. Então, para uma corrida de rua, esqueçam, não se animem tanto, que essa é a principal avenida do centro do Recife, ela não vai fechar. Mas que ficou o sonho de consumo, ficou. Lembrar, você falou isso aí, eu lembrou da época que eu era moleque, do colégio, ensino médio e ensino fundamental, que a gente desfilava na Conde da Boa Vista o 7 de setembro. A Conde da Boa Vista apertava, né? Para isso, saía dali. Que foi para Cruz Cabugá, tão importante que ela é. Aí alguns amigos meus disseram, poxa, era perfeito para a gente ir para as estações se fosse na Boa Vista. Eu já digo de agora, esqueça. Não tem como. Pessoas na Conde da Boa Vista não tem nem estacionamento para isso. Aquele estacionamento do Shopping Boa Vista, por exemplo, não segura a quantidade de gente. Mesmo sendo um edifício garagem. Não rola. Aí, todos os outros estacionamentos da Boa Vista privados, que também me alegaram isso, mas tem estacionamento privado. Eles são fechados aos domingos. Ao menos que a organização do evento conversasse com todos eles, não ia ter. A maioria deles fecha no meio-dia do sábado, junto com a maior parte do comércio. Então, é um sonho de consumo. Fica o desejo, de repente, vamos fazer numa faculdade maior. Poderia ser legal. Correr na Boa Vista também. Ela é super bonita e agora que ela está revitalizada no projeto 2020, ela está super legal, mas eu não acho que aconteça. Os caras encontraram um jeitinho, né, para sair o circuito. A verdade é essa. A Fafiri, eu estudei lá. A Fafiri tem uma área bacana na entrada, mas não é aquela... Parece o Marco Zero. Não é. A área era compacta, atendeu legal, porque não foi muita gente. Eu fiquei lá por quase 30 minutos na Arena Pit Stop. E se eu fiquei contando hoje, antes de fazer esse episódio do podcast contigo, do Papo Corrida, eu fiquei pensando quantas pessoas eu lembro que passaram por mim. Umas 30? Foi quase 50. Foi uma galera legal. Eu pensei que ninguém ia aderir. Espalhadas. Tipo, chegava... Para você entrar na Arena Pit Stop, você tinha que estar de máscara. Se você não tivesse de máscara, você já levava um stop. Os caras chegavam assim, não entre. Aí, lava a mão, bota álcool, era esse protocolo. Passava o álcool na mão, o álcool gel. Se você estivesse com máscara, prosseguia. Caso contrário, você botava a máscara descartável. Aquelas máscaras que a gente utilizou, por exemplo, lá na corrida Cruzeiro do Carmo em Goiânia, que eram aquelas máscaras descartáveis. A gente recebia uma. Como eu estava com a minha máscara esportiva, não precisei. Passei desse obstáculo. Eram 3 obstáculos. Até você chegar na Arena Pit Stop. Passou do obstáculo da máscara, você tinha aquela pistolinha de aferir temperatura. Ele botava no seu pulso e você passava. Aí, meu velho, era só correr pro abraço. Você passava pela Arena Pit Stop, aí tinha um fotógrafo lá da Ativo, tirava sua foto na chegada. Existiam 2 fotógrafos da Ativo. Um para tirar foto da movimentação lá da turma, aquela resenha toda, aquela brincadeira. Tinha aqueles banners gigantões lá, que o cara tirava foto com as artes lá do circuito das estações. Tinham 2. Era uma estrutura bem compacta mesmo. Caramba, lembrou muito essas corridas que a gente participa, essas corridas menores. Aconteceu a corrida do Caveira na Ladeira, nosso amigo Marquinhos, lá em Olinda, que ele colocou um banner bonito, mas era só um banner. Foto, né? Eu fiquei pensando, a gente, depois desse circuito das estações, quem falava mal das corridas menorzinhas, não pode falar mais nada, porque o circuito das estações foi uma corrida grande. Pocket, foi a versão Pocket, né? Um show Pocket, um show acústico. O acústico do show ao vivo da banda. Assim. Intimista. Foi bacana, porque assim, era tão simples que você não tinha muito o que fazer lá. Não tinha gente. As pessoas que chegavam estavam meio que não se conheciam, não existia aquele show.
Não existia aglomeração, assessoria, né? Não existia, não tinha para que você ficar lá até o showman falar, pessoal, acabou, viu? Vou embora. Não tinha. O circuito das estações, a organização dele, entrou em contato com o pessoal do Foco Radical, a direção do Foco Radical, não com os fotógrafos em específico, para conversar sobre a possibilidade de não enviar fotógrafos, para evitar que as pessoas não ficassem na arena, para não aglomerar. Foi uma indicação, uma sugestão, explicou que ia ter fotógrafo, disse que para não ficar do lado de fora, para evitar que as pessoas ficassem amontoadas na porta. E a arena foi exclusiva para os fotógrafos da Ativo. Não poderia entrar nenhum fotógrafo de outra empresa por fora, para evitar que as pessoas ficassem tumultuadas, o que, na minha opinião, foi uma decisão sábia. Porque no momento que tem fotógrafo, todo mundo quer uma foto correndo, independente de qual empresa seja, e isso causa aglomeração, e a gente não está nesse momento, né? Está no momento de cautela. Além do fotógrafo, os dois fotógrafos da Ativo, claro, tinha os fotógrafos da própria faculdade Pafiri. Eu conheci, inclusive, o fotógrafo lá, gente fina pra caramba, da época que eu estudava lá. Foi bacana. Poxa, foi muito... Vendo por esse lado, foi bacana. Foi muito água e sal, aquelas bolachas nenhuma, foi. Mas era o que tinha para aquele momento. Eu sou da rua mesmo. Virtual chique, né? Era uma corrida... inclusive, eu falo isso no vídeo. Isso aqui é uma corrida virtual, pô. É uma corrida virtual. A diferença é que tinha um local... Se a gente for observar a corrida do pessoal do DNA de Aço, que aconteceu, da Laticínio Nunes, que a gente ganhou a medalha de Nossa Senhora da Conceição, uma medalha linda, que a gente ganhou do nosso amigo Danilo. Danilo, S2 para você. Então, poxa, se a gente for observar, foi praticamente a mesma estrutura. Foi uma prova intimista, com pouca gente, que era para todo mundo correr e dissipar. Não tinha feijoada de Danilo. Não tinha feijoada de Danilo, só tinha água mineral, copinho e higienizado. A menina chegava lá, borrifava, estava lá fruta. Cuidando. Não tinha fruta, não tinha suquinho, não tinha showman. Tinha só uma caixinha lá com pendrive, tocando as musiquinhas até legais. Não era... As músicas que tocam no circuito das estações, né? Mas a trilha sonora é top do circuito das estações. Então... Mas bem baixinho. Não tinha um showman lá para falar. Nem trabalhar. Sem ele eu não quero nem trabalhar, que a gente passa quase 2 horas juntos, um gritando com o outro. Então eu sinto saudade também. Também sinto saudade de locução de corrida. As corridas pequenas, infelizmente, não podem ter locutor, porque tem um certo custo. Além do que, não tem tanta gente para ter uma locução, uma corrida com 50, 60 pessoas. Mas eu sinto saudade da voz de showman também. O showman trabalhou só no máximo em 2 corridas. Ele trabalhou na Fusion Trail, né? Se eu não me engano. E na Petibru, em Carpina. E na Petibru, em Carpina. Então, para você ver o quanto a pandemia tá ferrando a galera, né? Porque showman é figurinha batida em todo fim de semana. E ele foi um dos principais prejudicados no pessoal do Foco Radical, o pessoal do Fotop. Quem trabalha com corrida, né? Até para os próprios organizadores. O organizador de corrida, na sua maioria, não é uma Norte Marketing, um Ativo, uma Track Field, Run Series. Não é... Geralmente são os caras pequenos, feito Cicorre, feito o pessoal da COP, o pessoal que alimenta as corridas aqui no nosso estado. Outra coisa bastante bacana que, assim, a corrida meio que... o circuito das estações meio que tirou o pessoal de casa. Eu fiquei surpreso que o nosso amigo Darlan, por exemplo, seu Darlan, com medo da pandemia, com toda a justificativa possível. Afinal, ele é um senhor de idade, então patrimônio público da gente aqui, da corrida de rua, então ele não pode, a gente tem que ficar em casa. Mas ele criou coragem para ir chegar, correr no meio da rua sozinho, porque você podia largar de qualquer canto da sua casa e chegar até a danada da Arena Pit Stop e voltar para sua casa. Se eu fosse correr da minha casa para a Arena Pit Stop, daria 13 quilômetros. Nossa. Tem ideia? 13 quilômetros. Teve gente que eu conversei lá na corrida, largou de Olinda, por exemplo. Ou seja, todos os cantos levavam a Arena Pit Stop. Inclusive o seu Darlan.
Porque eu não fui trabalhar, é porque eu fui trabalhar em outro evento, mas a ideia de correr para o centro do Recife, para mim, são só 6 quilômetros. Seu Darlan, que eu já estive na casa mais, com o queijo mais saboroso do mundo, eu acredito que dá em média uns 5 quilômetros só. Lula também fica no rol dos 5, 6 quilômetros para chegar lá. É um endereço interessante. Se o próximo modelo das estações eles pretendem manter em corrida virtual, é interessante pensar nessa localização, porque incentiva. É mais fácil para voltar para casa correndo. Se você não quiser voltar, se você quiser voltar correndo, vai dar uns 12 para quem mora em Olinda, ou no máximo uns 14, dependendo se for um pouco mais distante, Casa Caiada. Se você quiser só ir, você vai pega os seus 7 quilômetros, paga a corrida, pega a medalha e volta de ônibus para casa. Tem uma quantidade. A faculdade que foi feita. Para quem mora em Recife. Para quem mora em Recife e Olinda, tem aquele bike pé, né, do Itaú. Também tem um bike pé que te deixa em Olinda. Para uma corrida virtual, foi um lugar extremamente interessante. Desconfio que seja porque o shopping não quis. Tenho essa. Como foi divulgado apenas na terça-feira, quando a gente pegava o kit na sexta, eu tenho essa desconfiança que foram tentando autorizações, saiu um decreto na terça-feira, né? Também. Eu acho que toraram o aço. Quando do decreto. Eu acho que foi isso, porque os banners que estavam lá instalados na Arena Pit Stop, aqueles banners que mostram lá no posto de chegada, que tem a marca da Ativo, da Prefeitura do Recife, Norte Marketing, tinha lá o logo da Fafiri. Então isso não se faz de 3 dias para cá, né? Faz. Não diga não, que eu moro na mesma rua de uma grande empresa de banner que faz Autonol, Feira, Hernol, grande material de publicidade de feiras a Tecnotela, se eu não me engano. E ela faz em um dia. O banner de Annalise foi feito em 3 horas. Então, ele dá para ajustar. Se você definir na terça-feira o lugar, na quinta o material está todo pronto. Inclusive, vale informar que na sexta-feira quem pegou o kit não tinha estrutura. Não, até porque era na faculdade, né? E a estrutura era no estacionamento. Mas a faculdade não está tendo aula. Mas tem funcionário, né? Tem funcionário. Ali também é um colégio do lado da Fafiri. Dentro da estrutura da Fafiri, na verdade, tem um colégio do lado, né? Sigo com minhas desconfianças que o shopping não autorizou, porque o shopping está bem limitado. Assim, quem já passeou pelo shopping esses dias, fui por necessidade, tem todo um protocolo, filinha para entrar, para você aferir a pressão, botar o álcool em gel, você circulando pelas lojas, os seguranças começam a tirar. Se tem mais de 10 pessoas, eles entram e pedem para conversar. Aí, se você bota dentro do shopping um evento desses, muita gente tem a vontade de ir vou fazer compras depois. Vou tirar as fotos das estações, pegar minha medalha e depois eu vou entrar no shopping, vou almoçar no shopping, que era o que acontecia antes. Então, se o shopping permite um evento desse porte, ele também incentiva as pessoas a ficarem. Tem todo um processo aí que eu desconfio que foi o shopping mesmo que não quis e não está errado. Até porque os shoppings também têm protocolo, né? Tem o protocolo deles e você levar uma corrida aqui desse porte para lá, eu acho complicado. Apesar de que as estações, ela fez tudo que merece as 5 estrelinhas, assim, sobre o protocolo de segurança. Ela convidou você a pegar a medalha antes. Se você não quisesse ir no dia, você não ia, você corria, manda seu treino no sistema. Se eu não me engano, ainda está disponível para mandar. Até o dia 20, do dia 13 ao dia 20, eu já acessei o site, verifiquei, inclusive ele integra com o Strava. Você não precisa printar. Se você for pelo aplicativo, você também consegue. Assim, lado recreativo, que é o circuito das estações, foi uma maravilha. Kit bonito. Foi legal. O lado ainda de competição, é a melhor camisa, né? Inclusive, eu estou vestida com ela aqui. Eu não vou mentir. Ainda é a camisa mais bonita. Está linda, realmente. Eu chinupei agora, estou chique demais. Rapaz. Tá certo. Tudo bem. Mas, falando sério. Lado positivo, afinal, as inscrições levam 5 mil pessoas. A maioria, 99,5%, são de corredores que buscam o lazer, participar de uma corrida. Essa resenha toda aí que a gente já sabe. Ninguém vai lá postando um pódio, até porque não tem faixa etária, né? Não tem premiação por faixa etária no circuito das estações. Mal tem
Não tem nem premiação em dinheiro, a verdade é essa. Tem só um troféu de lata lá, não dão nem mais buquê mais pra galera. Nem a assinatura da Ativo dá mais. Ano passado cortaram tudo isso. Só dá o troféu de lata, o pessoal sobe lá em cima, troféu, leva os gritos da galera e pronto. Essa galera aí foi jubilada. Pessoal que não tinha arbitragem, por exemplo. Os árbitros da federação foram lá para onde a gente vai falar daqui a pouco, que é o desafio Milhas, Trilhos e Trilhas. Os árbitros estão parados. Os atletas de elite, pronto. Lembrar que ano passado a Sandra foi campeã e vice. Campeã da etapa primavera, vice da etapa verão. Ela preferiu ficar em casa, em Carpina. Não foi para a Arena Pit Stop. Até porque ela fazia um treino lá e jogava o resultado, pronto. Marcelo Avelar, dos corredores da Zona Norte. São Paulo. Mas ele organizava o calendário dele baseado nas grandes provas para levar, por exemplo, a assessoria dele. Se estiver normal, provavelmente no dia 6 de dezembro ele estaria aqui para correr 5 ou 10 quilômetros e levar um troféuzinho de lata para casa. Então, a bem verdade é essa. Essa turma, assim, que compete, que a prova, por exemplo, era dentro do calendário da Federação Pernambucana de Atletismo, como competição no ranking da federação, esse ano não teve. Então, por esse lado aí, a prova perdeu seu brilho. A verdade é essa. Mas ela atendeu a grande maioria, que é... Geralmente, quando a gente está numa crise, a gente reúne e vê o que é bom para a maioria. Alguém sai perdendo em crise. Não é todo mundo que sai ganhando na crise. Não é, quer dizer, não, a crise atende uma parcela de pessoas. A minoria não dá para ser 100%. O novo formato de corrida, ele é complexo. A gente teve no Trilhos e Trilhas, por exemplo, alguns atletas que não gostaram desse lance de tempo líquido e desistiram, porque querem ver o atleta do lado. Um dos atletas foi Celestriano, que foi vice-campeão do 100 km do frio. Ele ficou revoltado. Ele saiu disparando nos grupos aí de WhatsApp, dizendo que o Celestriano não iria participar do DMTT. Eu acho que no ano passado o Celestriano foi campeão. O Celestriano foi campeão com uma margem enorme. Mas, poxa... Foi, sim, muito grande. Quando ele passou por mim, foi quase meia hora de diferença para o segundo colocado. Foi uma coisa estupenda a diferença dele de passar no primeiro para o segundo colocado dos 42. E o Celestriano é bom, tanto em prova de longa distância como curta. Os treinos dele é animal demais. Não, ninguém merece. A forma como ele corre, ninguém merece. Enfim, o Celestriano não gostou. Ou talvez ele não tenha entendido, né? Como seria a largada. Ele achava... Eu entendi pela forma como o Celestriano criticou na época e acabou atendendo como não vou participar, era que a largada seria por pelotões e ele teria algum prejuízo. Tipo, o primeiro pelotão largaria às 7 horas. Eu não sei qual foi a largada do Trilhos e Trilhos. Sabe 7 horas. Foi 7 horas, não foi? 7 horas, ou seja, o primeiro pelotão, o tempo seria computado por tempo bruto. Ou seja, se o cara largou às 7 e chegou com 2 horas e 30, o primeiro colocado, esse primeiro colocado teria o tempo de 2 horas e 30. Qual foi a margem de tempo de um pelotão por segundo? Cerca de 5 minutos. Pronto. Aí, se o Celestriano fizesse... Se o Celestriano tempo bruto de 2,30, na verdade, o tempo líquido dele é 2,25. Ou seja, ele seria o campeão. Eu acho que ele não entendeu muito bem nisso, não sei. A prova perdeu um pouco do brilho de ter o campeão da prova do ano anterior mantendo o seu cinturão, digamos assim. É verdade. Eu achei que ele iria ganhar de novo, eu não vou mentir. Mas eu acho que o lance de você não ver o outro atleta, para algumas pessoas é difícil. Mudar a forma de treinar. Mudar a forma de correr. Se você treina baseado no visual, para algumas pessoas como Sandra, como Celestiano, deve ser complexo. Você não ter o foco na pessoa, você ter só o foco em si. É muita concentração mental numa pessoa só, quando você pode descarregar olhando para o lado e dizer, ele está aqui, eu tenho que passar. No momento que você tira os outros e você tem que correr sozinho, tu provou ontem que é chato, né?
É meio. A gente gosta no coletivo, ele te É incentiva um treino, a dar acaba tiro. virando um treino, virou um treino. É, Eu já não sou uma pessoa competitiva. Eu tava de boa, é, parecia que eu tava correndo pro trabalho. no geral, assim, eu estava avaliando com os amigos meus. No geral, a maioria que treinou ontem para o circuito das estações, o pace foi mais alto que o normal. Porque não ter Não tem ninguém como. não te incentiva a ir adiante. E se tu olhar para um lado e dizer, eu vou caminhar agora, não tem ninguém para dizer, bora, guerreiro, dá, agora dá. Aí você tá, vou caminhar. É isso aí. É a minha vida, meu corpo, minhas regras, vou andar. Aí não tem um incentivo do outro. O Circuito das Estações é uma corrida que muito me incentivou em vários momentos. Todas as vezes que eu tentei 10 quilômetros foram nele e sempre tinha alguém. Fiz grandes amigos do grupo dos lentinhos, né? O grupo do tirando a vassoura e indo com os cones. Eu sou do grupo de estão recolhendo os cones e Lidiane está passando. Fiz grandes amigos nessa onda de fechar o circuito por ser mais lenta, tudo nos 10, e a gente sempre ia junto, um tentando desistir, o outro, não, pô, é logo ali na frente. Quando você tira isso, para algumas pessoas é muito difícil. Eu entendo que o tempo líquido é uma coisa assim, chata. É chato. Você vai correr só e vou ver no que dá. Tá passando pessoas, mas tu não sabe se tu tá passando a pessoa certa. É complicado. O pessoal do desafio Milhas, Trilhas e Trilhas, o carinhoso do MTT, publicou, e eu tava vendo aqui, na verdade, quem publicou foi a Federação Pernambucana de Atletismo, né? O professor Daniel foi o responsável, e, para ficar bem claro, o pessoal estava elogiando a conduta, a organização, aquele para que isso todo da prova. Poxa, quem estava arbitrando a prova foi o pai do protocolo. Então, se tivesse, seria um peso muito grande o protocolo dar errado. Nossa, a própria presença dele é imperativa. Agora, eu já disse ao professor Daniel ontem que eu vou chamar ele de o boy do spray, porque ele disse que ninguém passa por ele sem spray de álcool. E eu até comentei com ele, eu fiz, mas eu estou passando só para tirar foto. Ele, não interessa. Ninguém passa por esse portal sem botar o spray de álcool nas mãos. Se tem uma pessoa rígida, é esse cara. E foi muito legal. O professor Daniel, ele participou da gente aqui de um episódio do podcast apresentando o protocolo. Ele participou de 2 oportunidades aqui no podcast para a corrida. Se eu não me engano, foi o episódio 6. Foi o episódio... Não, foi o episódio 4. Qual o futuro das corridas de rua após o Covid-19? O presidente da federação, no dia 27 de maio, falou, e a maioria das coisas que ele falou realmente aconteceu. O cara entende do riscado. E o futuro chegou para botar em prática. Ele falou conosco no dia 19 de junho para apresentar o protocolo. Foi até um episódio extra que saiu no sábado, um bônus. A gente fez vários episódios extras aí que não saíram na quarta-feira, esse saiu no sábado, e ele detalhou todo o protocolo de corrida de rua conosco e chegou a hora dele colocar. Afinal, a primeira corrida oficial em Pernambuco, a gente esteve lá, eu e a Lidiane. A gente aqui tem todo... A gente fala de tudo que é prova com protocolo, respeitando o protocolo. De todos os tipos de protocolo, de todas as versões que votaram dele, né? A gente estava... Testamos todos. O primeiro foi lá em Goiânia, Corrida Cruzeiro do Carmo, mas não teve arbitragem. A prova foi em tempo líquido. Acho que tiveram menos de 150 pessoas lá. Igual, até bem menos que o DMTT. Até bem menos que o DMTT. Que eu vi aqui, teve 157 pessoas na classificação. Então, a gente viu tudo isso. Mas a única prova que saiu, se eu não me engano, as únicas provas que saíram com arbitragem, a Lidiane pode falar aí, porque a Lidiane também participou, eu acredito que foi a Fusion Trail, do dia que a gente esteve, um dia depois do Desafio das Serras, em Bananeiras. Eu esqueci a data, mas foi um dia após o Desafio das Serras, em Bananeiras, ao qual também tem um episódio do podcast Papo Corrida, e agora o Desafio Milhas e Trilhos do MTT. As duas teve, mas, poxa, foram provas com público bem pequeno e que, de certa forma, a aferição manual funcionou justamente porque o público era pequeno. Talvez se a prova tivesse
300, 400 pessoas, a arbitragem se enrolaria ali. 8 de novembro foi que aconteceu a Fusion e agora 14/12. A gente teve um intervalo de uma semana e meia, de um mês e meio entre uma prova e outra com protocolo. E nesse meio tempo a gente teve corridas clandestinas. E só. Exatamente. Professor Daniel desenrolou essa guerra aí, o pessoal do DMTT. Foi uma prova, pelo que eu vi aí, os comentários da turma que participou, também pela euforia, mas não teve nenhuma reclamação a respeito da prova. A prova saiu redondinha. Inclusive, eu estava vendo aqui, o primeiro colocado saiu com o tempo bruto de 2:20 e ele foi o cara do quinto pelotão. Ou seja, tirou 20 minutos, o tempo dele foi 2h27. Ou seja, o cara terminou os 21 quilômetros com 2h27 segundos. Eu achei essa prova maravilhosa. Não vou mentir, não, nem estou rasgando elogio desnecessário. Eu achei que ela foi super redondinha. Em todos os sentidos, assim. A gente teve, segundo a organização, 187 inscritos. 21 pessoas faltaram. 3 foram desclassificadas e 6 não concluíram. Desclassificação é porque, de alguma forma, elas não passaram pelo percurso todo. Tinha que ter 3 prendedorzinhos de cabelo em pontos de controle específico. E depois, na grande subida, para quem me viu por lá, no quilômetro 13, ela tinha uma grande descida e uma grande subida de novo, e o ponto de controle estava lá. Aí esses 6 não aguentaram, alguns não estavam tão legais assim. Mas quanto ao protocolo de corrida, eu posso dizer, observando como um todo, funciona. Se alguém quiser se aventurar para fazer uma nova corrida, chamando a federação, tomando as medidas de segurança, funciona. Na largada, eles tinham o que o professor Daniel tinha dentro da mente dele e queria que todo mundo seguisse, mas até então eu não tinha visto. Porque a Fusion também teve o protocolo de segurança que deveria largar em pelotões e de repente veio todo mundo junto. Essa não. Estava marcado no chão a posição que os corredores tinham que ficar. E eles estavam separados também no hotel. O que isso foi bacana, porque não adianta você separar na largada e juntar todo mundo no hotel do mesmo jeito. Eles tinham cadeiras circulando, foram 5 pelotões, se eu não estiver errada. E os 5, tinham 5 rodas de conversa, com as cadeiras em separado, em ambientes diferentes, para os pelotões se organizarem. Então, ele incentivou também a, quando chegasse no hotel, eles ficassem em lugares separados. Eles tinham e de máscara. As fotos que eu vi, todo mundo com máscara. No momento que você entra no hotel, tem uma pessoa avisando que é para você ficar de máscara. Tanto quem está trabalhando como quem estava correndo. Eu participo do grupo do WhatsApp do Trilhos e Trilhas, o pessoal lá, o grupo mesmo do Trilhos e Trilhas, que são os organizadores do Desafio Milhas, Trilhos e Trilhas do DMTT. E eu vi as fotos e, poxa, foi muito bacana. A verdade é essa. A largada que o professor Daniel tanto queria foi a primeira vez que eu vi acontecer, tá? Porque em Bananeiras eles largaram todos juntos e eu, sem entender, no meu ponto de fotografia, fiz como é que tem tanto ultramaratonista assim que não para de passar. Foi quando eu percebi que a tal da largada em raia por tempo não aconteceu. Não. Nenhum dos lugares aconteceram largadas em raias. Não teve. Até porque, poxa, você colocar a raia para 800 atletas no Desafio das Serras e em Pipa, imagina, toda hora, 5 em 5 minutos largar. Dá. E como é que você... Dá. Não precisa ser 5 minutos, precisa ser 2. Trilhos e Trilhas foi 5 minutos e isso não interferiu muito, que Bruno Dourado, se eu não me engano, saiu no 4º pelotão e quando eu estava no 13º quilômetro... 150 pessoas dividido por 5 minutos. Dá 30 pelotões. Imagina isso para 800 pessoas. Dão 160 pelotões. Mas os pelotões de Trilhos e Trilhas foram maiores, tá? Aí tu divide 150 por 5, aí vai dar 30 pessoas, né? Por pelotão. 30? Foram umas 30 pessoas, sendo que eles fizeram uma coisa bem democrática. Não foi por pace, não foi por nada. Foi por ordem de inscrição. Quem se inscreveu primeiro ficou no primeiro pelotão e assim por diante. Não deveria chegar atrasado,
Não deveria. Algumas pessoas perderam o pelotão, inclusive passaram por mim no meio do caminho loucas de carro, né, Edna? Passou uma dos loucos por corrida passou voando com quase 10 minutos de atraso depois da largada, e o pessoal da organização reajustou, colocou no outro pelotão para organizar tudo direitinho. Deu para fazer. Eu acabei de ver aqui, eu fiz a continha errada, são 8 pelotões. Foram 8 pelotões, na verdade. 150 dividido por 8 deu basicamente quase 19 atletas por pelotão. Então, foi legal. Demora um pouco mais, mas tem que ter paciência, né? Eu vi aqui também que o primeiro colocado do primeiro pelotão, na verdade, foi a Jamile. A Jamile Chaves, ela foi um dos primeiros a largar. E em tempo, ela foi a primeira, a segunda, a sétima. Ela chegou até na frente do primeiro masculino. Ia comentar com a Girl Power na prova, meu filho. O poder das Mulheres Maravilhas. 46 mulheres inscritas e elas vieram na frente. São 2 meninas e passaram na frente a prova toda. 2 horas e 25. Super plenas e eram iniciantes. Era a primeira vez que corriam em thriller desse jeito. Segundo elas me contaram, né? Porque eu achei tão maravilhoso elas subindo de uma forma tão tranquila, que eu disse, tu já tem muita experiência. Ela fez, não, é a primeira. E foi super, super, super diferenciado. Para vir o terceiro, no que largou no mesmo pelotão, foi uma questão de 15 minutos de diferença. Não sei se no final ele conseguiu tirar a diferença, mas no quilômetro 13 elas estavam bem aceleradas. Eram 2 amigas, que uma resolveu ir para frente para tentar o pódio, eu acredito que a segundo lugar foi a amiga dela também. Foi uma corrida bem legal, assim, como corrida de trilha, que a gente aposta que é a mais fácil de cumprir o protocolo. A hidratação foi diferenciada, mas é ao estilo trilhos e trilhas, né? Tem que levar a bolsinha. Quem não, ganhou uma garrafinha no kit que podia botar no bolso, na sua ponchete, onde quisesse. Os pontos de hidratação de água gelada, enchia com a sua garrafinha, não pode ter descartáveis, porque estamos em uma trilha. Basicamente isso aí é a hidratação de toda a prova, quase toda a prova de trilha, né? O Desafio das Serras também foi assim, Bananeiras. A gente tiraram a azeitona, que era compartilhada, que em Bananeiras teve azeitona, no ano passado também teve, que todo mundo colocava a mão, esse ano não teve. Foram docinhos e bombons individuais. E os que tinham de biscoito estavam todos abertinhos para alguém só pegar o seu. Tinha água, estava legal. A Coca-Cola só bebia quem tivesse... Apesar de que, no fundo, o Will tem um bom coração e acaba levando o copo. Ele sabe, ele avisa, ele avisou na live dos meninos, só bebe com a garrafa, mas no final a Coca estava gelada e estava ele lá com um saquinho de copo descartável, dando a pessoa e lembrando de descartar ali mesmo. O Will é resenha demais. O Will não resiste, ele acaba ajudando todo mundo. Foi legal, né? O Desafio Trilhas e Trilhas foi legal. Eu não participei, mas muita gente gostou, muita gente... Parece que vai vir algumas novidades aí, os caras estão comentando lá, mas eu não vou falar nada porque não é nada oficial, então vou ficar quietinho na minha. Até porque eu não estava lá, né? Eu não vou falar de algo que eu não estava lá. Então, show de bola. Agora, vendo aqui o calendário, basicamente é estranho, né? A gente está ainda na primeira metade de dezembro e basicamente o calendário oficial vale salientar, oficial, acabou no dia 13 de dezembro. A gente teria, inclusive, ontem, e não teve, a gente já comentou isso aqui, a Corrida das Pontes do Recife, que aconteceria no dia 13, a 17ª edição. Aconteceria, claro, por conta da pandemia, que seria em março, que de março foi para julho, que de julho falaram a vacina, ou Jesus Cristo vai descer dos céus e vai abençoar todo mundo e o coronavírus vai sumir. Não aconteceu. Então, a prova foi novamente adiada para março, na data oficial da prova. Estaríamos juntos na corrida contra a corrupção em Cabedelo, prova oficial no calendário de João Pessoa, organizada pelo nosso amigo da TR Crono, que organizou a corrida
Cruzeiro do Carmo em Goiânia, a primeira corrida oficial em Pernambuco. Não vai acontecer por conta da tal segunda onda que a turma tá falando aí, que tá aparecendo. Se você não ouviu o último episódio do podcast Papo Corrida, ouça, que a gente explica isso melhor. Enfim, não tem mais eventos. Os eventos que tem são os eventos não oficiais. São os treinos, as corridas virtuais, o treino do Juju, lá no mesmo terreno da Fusion Trail. Se você não sabe, procura lá Juju Atleta Runner, faça sua inscrição, ajuda o cara, e vale muito a pena. Vai ter dia 20 o aniversário do Tamo Junto da Pista, com inscrições esgotadas. Infelizmente eu não vou estar lá. Me parte o coração. Vai perder feijoada, digo logo. Vou perder feijoada. Tem muitos eventos não oficiais. Se você entrar lá no www.prrunning.com.br/agenda, pernambucorunning.com.br/agenda ou pernambucorunning.com.br. Pronto, bota lá. Você vai achar o calendário de prova lá e vai ver que tem muito evento que ainda vai acontecer, mas não são oficiais. Então... E vale consultar 2 vezes, porque da manhã para a tarde o calendário muda, tá? Porque exatamente, meu velho. Os grupos estão realmente animados em fazer eventos, o que é legal. Assim, a gente sabe que correr em grupo é divertido. A gente tem até um episódio sobre correr em grupo por aqui, para incentivar. E cada um está dando seu jeito. A medalha você pode comprar de qualquer forma, você não precisa de toda a estrutura para quem quer correr e se anima de pegar uma medalhinha. Pode entrar 2, 3 vezes no calendário, porque pode ser que o que tem de manhã já não tenha de tarde. Inclusive quando se trata de cancelamento, que a gente estava com a viagem toda organizada para ir para Cabedelo e não vai rolar, né? Exatamente. Pode ser até que ela adiante para janeiro, nunca se sabe. Na dúvida, a única pessoa que está comprando passagens aéreas para viajar é Doutor Corrida, que está apostando nas trails. Mas o restante, se eu fosse vocês, eu não compraria. É difícil o reembolso, é problemático com passagem aérea. Eu não arriscaria se não fosse nada muito perto. Se for perto, como foi João Pessoa, a gente tem a opção aí do Booking para fazer a reserva do local, depois cancelar e pagar uma multa de centavos. 27 centavos. Mas, assim, e vale, assim, salientar que para quem gosta de viajar, estamos em momentos diferentes da pandemia, tá? Por exemplo, Amazonas, que começou, Manaus, que começou fervendo, que estava péssimo, o cenário de lá já está acalmando. Recife está voltando. Então, é difícil você mensurar para qual lugar você vai, quando está tudo tão confuso, não se sabe a quantidade de casos reais. Então, antes de comprar a sua passagem, antes de pensar em se inscrever em uma corrida distante, veja que os estados estão em momentos diferentes da pandemia da Covid-19. Cada um tem uma quantidade de casos. Natal, por exemplo, estão reabrindo hospitais de campanha. Em Recife, semana passada, saiu um decreto proibindo eventos, todos os tipos de festas, eventos e bares. E o diversos, que causou uma grande confusão na gente, sem saber se ia ter ou não ia ter trilhos e trilhas. Acredito que o Will, para quem não sabe, é um dos organizadores do Trilhos e Trilhas, teve que consultar um advogado para poder saber como proceder, porque o nome diversos que veio no decreto abriu espaço para as corridas de rua também não acontecerem. E deixou a dúvida. Exatamente. Até porque o Trilhos e Trilhas acontece dentro do Hotel Campestre de Aldeia. E lá, no decreto, estava lá citando hotéis. Mas aí parte lá citando hotéis. Tem hotéis de eventos privados. Foi bem tenso. Tenso para a gente, sem saber se grava ou não grava um outro podcast, saber se está atualizado ou não está atualizado, porque ele saiu na terça-feira, ele foi oficializado no Diário Oficial na terça-feira. Mas na segunda a gente já sabia. Que ia sair, né? Mas não tinha... Isso. E não tinha certeza plena do que ia acontecer. Então, muitas coisas podem rolar ainda no fim do ano. Pode ser que nenhum evento também, nem de clandestino, nem sem ser clandestino aconteça, pode ser que, de repente, aconteça tudo normal e a gente tenha realmente corrida nas pontes. Vale se informar antes de pensar em se inscrever. Exatamente, meu velho. A gente... Foi legal, né? A verdade foi essa. Eu não participei do Trilhos e Trilhas, mas eu participei de várias provas aí. Eu participei de uma prova não oficial autorizada que foi a Tacaembó Runners, lá para setembro. Aí chegou agosto,
setembro, outubro, foi outubro, não foi? A 21K de pipa. 21K, foi em outubro. Primeira grande prova, que foi 800 pessoas, mas antes a gente participou da primeira prova oficial, sem arbitragem, mas era oficial dentro do calendário da federação, lá em Cruzeiro, da corrida Cruzeiro do Carmo, em Goiânia, mais de 50 km do Recife. Depois a gente andou mais um pouquinho, foi para Pipa, no Rio Grande do Norte, voltou para Pernambuco, esperou mais um pouquinho, apareceu o desafio das Serras, em Bananeiras, pegamos altas aventuras, parecia a narração do carinha da sessão da tarde lá. Foi mais aventura do que o necessário, mas tudo bem. É, isso mesmo, mas foi legal. A corrida foi show de bola. Essas corridas todas você confere lá no pernambucorunning.com.br e também lá no youtube.com/prrunning. Depois do desafio das Serras, esperamos mais um pouquinho. Tu participou da Fusil Trail como fotógrafa. Deu para se divertir. A verdade foi essa. Deu para se divertir. Se não tivesse uma máscara, a gente poderia dizer que não tinha pandemia. Porque o calendário ficou prática. No segundo semestre, ele deu um certo reajuste. Deu uma respirada. Para você matar a saudade. Em janeiro, já é um mês praticamente morto para a gente mesmo. A gente nunca tem evento grande em janeiro. É um mês de descanso da maioria das pessoas. O Washington não vai descansar, mas é um mês de descanso. Né? É um mês que nenhum organizador de corrida, tirando a Cicorre, realiza corrida oficial. Talvez a gente tenha uma, né? Mas pode ser que se a gente falar muito dela, dê azar. Então, vamos esperar. Deixa quieto, porque eu quero ir nessa. Então, deixa quieto, deixa em silêncio. Geralmente é só a Cicorre, o pessoal da Cicorre que fala, vamos realizar uma corrida. O resto é a corrida da Cirleide, que é o Desafio dos Montes, a corrida do que acontece lá em Paulista, do Seu Oresto, com 10 edições, está tendo inscrição. Sim, essa ainda está inscrevendo ainda tem frutinha, tem tudo. E talvez permaneça do mesmo jeito, tá? Até então a programação é tudo. O kit já se inscreve na casa dele, já pega o kit, ele já prometeu aquela famosa feijoada, tá tudo do mesmo jeito. No interior também vai ter corrida, vai ter o desafio das cidades do nosso amigo Cícero. Do nosso amigo Cícero, 21 quilômetros, ou seja, evento tem, se você chegar lá no calendário lá no meu site, evento tem, agora não é oficial, ok? Mas dá para correr, dá para se divertir e tem medalha, a verdade é essa, então dá para colecionar e meu amigo Beltrano não vai morrer de agonia, então é isso aí, pessoal. Acho que a gente vai chegando ao fim, né, Lidiane? Se a gente falar mais, a gente pode atrair energias negativas. Então, a gente vai ter corrida. Toda vez, quando a gente especulou muito de cabedelo e começou a fazer planos, não rolou. Então, vai ter. Vamos acompanhando o site do prRunning, que ele muda todo dia. Então, vamos indo. É isso aí, meu velho. E você já sabe, estamos todos os aplicativos agregadores de podcasts. Deezer, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, isso mesmo. Todos mesmo, meu velho. Se bobear, você encontra a gente até na radiola da sua avó. A gente vai encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!